Hoje, você está prestes a ouvir a verdade que pode mudar a sua vida e a de sua família para sempre. O salmo definitivo para quebrar maldições e libertar sua família das amarras espirituais está aqui, e a transformação começa agora. Você pode estar enfrentando lutas, dificuldades ou até mesmo ciclos que parecem não ter fim. Mas quero que você saiba de algo muito importante. Deus tem o poder de quebrar toda a cadeia e Ele está pronto para libertar você. Às vezes, as correntes do passado, os erros, os traumas ou até as maldições hereditárias tentam nos aprisionar. Mas lembre-se, nenhuma maldição é maior que o poder de Deus. Neste momento, ao abrirmos juntos a palavra de Deus, algo poderoso vai acontecer. A libertação está ao seu alcance e você vai ver a sua vida e a vida de sua família transformadas pela graça e pelo poder de Deus. Prepare-se para receber em fé tudo o que Deus tem para você hoje. A realidade das maldições espirituais é algo que muitas vezes não entendemos completamente. Mas a palavra de Deus é clara e nos ensina que, ao longo da história, as maldições têm um impacto profundo, não apenas sobre uma pessoa, mas também sobre suas gerações. O que precisamos compreender é que maldições não são apenas palavras vazias ou conceitos místicos. Elas são realidades espirituais que podem nos afetar de maneira devastadora. A Bíblia nos fala sobre as maldições, e o livro de Deuteronômio nos dá uma visão poderosa sobre elas. Em Deuteronômio 28:15, 68, Deus nos revela as consequências das escolhas erradas, das decisões de desobedecer à sua vontade. Mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno hoje, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Deus deixa claro que as maldições são uma consequência direta da desobediência, do afastamento da sua vontade e da violação dos seus mandamentos. Essas palavras não são para nos amedrontar, mas para nos alertar. Quando escolhemos afastar-nos de Deus, quando decidimos caminhar em direção ao pecado, abrimos portas para que as maldições se manifestem em nossas vidas. O pecado, em sua essência, cria uma separação entre nós e Deus, e essa separação nos coloca em vulnerabilidade diante das forças espirituais que buscam nos destruir. As maldições espirituais não apenas afetam a vida de uma pessoa, mas podem transitar para a vida de seus filhos, netos e até gerações futuras, afetando famílias inteiras, até que alguém decida quebrar esse ciclo. No entanto, a boa notícia é que, embora a desobediência a Deus traga consequências terríveis, Ele também oferece um caminho para a restauração e para a libertação. Em sua imensa misericórdia, Deus nos concede uma oportunidade de arrependimento, de mudança e de quebrar essas maldições. Em Cristo, temos a promessa de que as correntes podem ser quebradas, que a separação pode ser restaurada e que a libertação é possível. As ações espirituais erradas, como o pecado deliberado, a idolatria, a mentira, o engano e o orgulho, podem abrir portas para maldições. Elas são como brechas no muro espiritual que nos protege. Quando abrimos essas brechas, seja por nossa desobediência ou por ações em que nos envolvemos sem perceber as consequências espirituais, damos espaço para que forças do mal nos afetem. Como resultado, começamos a ver situações repetitivas e destrutivas em nossa vida. Perdas financeiras, relacionamentos quebrados, doenças, vícios. Esses são alguns dos sintomas de uma vida que tem sido dominada por maldições. A boa notícia, no entanto, é que Deus não nos deixa sozinhos nessa batalha.
Ele nos oferece, através de sua palavra e de sua presença, a oportunidade de restaurar nossa vida e quebrar as maldições que nos afligem. Não importa o quanto o pecado tenha se enraizado em nossa vida, ou o quanto as correntes pareçam inquebráveis, Deus tem poder para restaurar, renovar e libertar. Sua graça é maior que qualquer maldição, e Ele deseja nos ver livres. Um exemplo claro disso é a história de Acã, que encontramos no livro de Josué. Acã foi um homem que, ao tomar para si um pouco do despojo de Jericó, desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Este pequeno pecado, aparentemente insignificante, teve consequências devastadoras para toda a sua família e para todo o exército de Israel. Em Josué 7, vemos como o pecado oculto de Acã trouxe derrota para o povo de Israel na batalha contra a cidade de Ai. A maldição que ele trouxe sobre si e sobre sua casa afetou diretamente o futuro de Israel. Acã pensou que seu pecado estava oculto, mas Deus, que vê tudo, revelou o erro e trouxe à tona a maldição que ele havia atraído para sua vida e para sua família. Quando Acã confessou seu pecado e a obediência foi restaurada, Deus, em sua misericórdia, quebrou a maldição e trouxe vitória ao povo de Israel. Esse exemplo nos mostra uma verdade poderosa. Até o pecado mais escondido pode afetar toda uma família. Mas, ao reconhecer a nossa falha e voltar-se para Deus em arrependimento, Ele pode restaurar tudo o que foi perdido. Muitas vezes, nossas famílias estão sendo afetadas por maldições que não compreendemos. E é por isso que é tão importante vivermos com vigilância espiritual. Precisamos examinar nossa vida e nossas escolhas diante de Deus e, se necessário, confessar e renunciar ao pecado que tem aberto portas para maldições. Só assim podemos experimentar a verdadeira libertação e ver a restauração espiritual e emocional em nossas vidas e nas vidas daqueles que amamos. Agora, ao refletirmos sobre essas maldições espirituais, devemos nos lembrar de que o poder de Deus é maior do que qualquer força que possa estar operando contra nós. Se você está aqui hoje ouvindo essas palavras, saiba que Deus está chamando você para a liberdade. Não importa o que você tenha feito no passado ou quais maldições você ou sua família possam ter enfrentado. Deus tem um caminho de libertação para você. Ele oferece um caminho de restauração, cura e mudança. A Bíblia nos diz em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a promessa de Deus para você e para sua família. Não importa o quanto as maldições tenham se arraigado em sua vida, Deus pode quebrá-las. Ele pode libertá-lo. Ele pode restaurar o que foi perdido. E Ele deseja fazer isso agora, hoje, em sua vida. Quando nos entregamos ao Senhor, quando buscamos sua face e obedecemos a sua palavra, Ele nos guia pelo caminho da vitória. Ele nos fortalece para resistir às forças do mal e nos dá a autoridade para quebrar as cadeias que nos aprisionam. Em Cristo, somos mais do que vencedores e, por meio de sua graça, podemos viver uma vida de liberdade, paz e restauração. Agora, convido você a fazer um compromisso com Deus, a renovar sua confiança nele e a buscar, com todo o seu coração, a libertação que Ele oferece. Não permita que as maldições continuem afetando sua vida. Hoje, você pode tomar uma decisão de fé, crendo que Deus é maior do que qualquer maldição que tenha se levantado contra você. Ele está com você e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas de libertação. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos e reconfortantes que encontramos na Bíblia. Ele é um refúgio, um abrigo seguro para todos aqueles que buscam a proteção de Deus. E quando falamos sobre maldições espirituais e as lutas que enfrentamos em nossas vidas, esse salmo se torna ainda mais relevante. Ele é um testemunho
do poder de Deus para proteger seus filhos de toda forma de mal, seja físico ou espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. O salmista começa nos convidando a habitar no esconderijo do Altíssimo, um lugar de segurança onde nenhum mal pode nos tocar. Essa imagem do esconderijo é profunda. É um lugar de refúgio, um lugar onde podemos nos esconder da violência, das ameaças e, sim, das maldições espirituais que tentam nos afligir. O Salmo nos assegura que, quando buscamos abrigo em Deus, Ele nos envolve com sua presença, criando uma fortaleza em torno de nós. E sob essa cobertura, nada pode nos atingir. O verso 3 do Salmo 91 nos diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus não nos promete que não enfrentaremos dificuldades, mas Ele nos assegura que, em meio a elas, Ele nos protegerá. O laço do passarinheiro é uma metáfora para as armadilhas e ciladas espirituais que o inimigo prepara para nos derrubar. São armadilhas sutis, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas que, sob a proteção de Deus, não terão poder sobre nós. Ele nos livrará dessas armadilhas e nos guiará por um caminho de vitória. Ao longo deste salmo, vemos uma promessa clara de que Deus não apenas nos protege de ataques físicos, mas também de ataques espirituais. A proteção de Deus não se limita ao que vemos com os olhos naturais. Ele nos guarda de forças invisíveis que podem nos afetar espiritualmente, trazendo destruição e opressão. Em sua fidelidade, Ele nos cobre com suas asas e nos dá refúgio. Isso nos lembra de que, como filhos de Deus, temos uma segurança eterna, não apenas nesta vida, mas também nas batalhas espirituais que enfrentamos. O versículo 5 e 6 do Salmo 91 ampliam ainda mais essa proteção divina. Não temerás o terror de noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Esses versículos são uma afirmação de que, sob a cobertura de Deus, não precisamos temer nada. Não importa se os ataques vêm à noite, quando estamos mais vulneráveis, ou durante o dia, quando estamos mais alertas. Deus nos protegerá em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele nos guarda de todo o mal, seja ele visível ou invisível, direto ou indireto. Quando estamos sob sua proteção, nenhuma força do mal pode prevalecer. Essa proteção divina, porém, não é automática. O Salmo nos chama a habitar no esconderijo do Altíssimo, o que significa uma escolha ativa de buscar a Deus e permanecer em sua presença. Isso não é uma promessa vazia ou condicional. É uma ação de fé, uma decisão diária de nos refugiarmos em Deus, de confiar plenamente em sua vontade e em seu cuidado. Ao fazermos isso, Deus nos promete que estará conosco, nos livrará dos ataques do inimigo e nos dará paz em meio à tempestade. A promessa do Salmo 91 também nos traz uma incrível certeza de que a proteção de Deus é pessoal e profunda. No versículo 14, Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus promete que, se nos apegarmos a Ele com amor e fé, Ele nos livrará e nos colocará a salvo. Essa é uma promessa poderosa. Não estamos apenas sob a proteção de Deus de forma genérica ou distante. Ele nos conhece pessoalmente. Ele nos protege de uma maneira íntima, porque Ele nos ama profundamente. Não somos números ou pessoas anônimas para Deus. Ele nos conhece por nome. E sua proteção está sobre nós de forma pessoal e específica. Agora, gostaria de compartilhar com você uma história inspiradora de um cristão que experimentou a libertação de uma maldição familiar ao buscar a proteção do Salmo 91. Esta história
é de um homem chamado Ricardo, que cresceu em uma família onde a luta financeira era constante. Seus pais, apesar de serem fiéis a Deus, sempre enfrentaram dificuldades financeiras, e isso se perpetuou por gerações. Ricardo herdou esse padrão de pobreza e escassez em sua vida. Durante anos, ele se sentiu preso em um ciclo de derrotas e falta de recursos, mesmo trabalhando arduamente e buscando a Deus em oração. Mas, um dia, ao ouvir um pregador falar sobre o Salmo 91 e sua promessa de proteção divina, Ricardo decidiu que faria esse salmo parte de sua vida diária. Ele começou a orar o Salmo 91 todas as manhãs, declarando que ele e sua família estavam sob a proteção de Deus. Ele confiou em Deus para livrá-lo do laço do passarinheiro que havia aprisionado sua família por tantas gerações. Ricardo não apenas orou, mas se comprometeu a viver de acordo com os princípios de Deus, buscando sua presença e confiando no seu poder para quebrar as maldições espirituais em sua vida. Com o tempo, algo extraordinário aconteceu. As portas financeiras começaram a se abrir para Ricardo e sua família. O que antes parecia impossível tornou-se realidade. Ele experimentou uma mudança radical e a maldição de escassez foi quebrada em sua vida. Hoje ele testemunha que, ao se refugiar no Salmo 91 e confiar na proteção divina, sua vida foi transformada. A restauração aconteceu, não apenas em sua vida financeira, mas em sua vida emocional e espiritual. Ele viu, em carne e osso, como Deus livrou sua família do laço do passarinheiro e os colocou sob suas asas de proteção. Essa história é um testemunho do poder do Salmo 91 e da proteção divina que ele oferece a todos os que buscam a sua presença. Se você está enfrentando dificuldades ou maldições em sua vida, saiba que a proteção de Deus está disponível para você. Não importa o quanto o inimigo tente atacá-lo, Deus está com você. Quando você se refugia em sua presença e confia em seu poder, Ele o livra de todo o mal e o coloca em um lugar seguro, sob suas asas de amor. O Salmo 91 nos lembra que a proteção de Deus não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente. Ele está conosco agora, pronto para nos proteger e nos livrar de todo o mal. Se você se apegar a Ele com fé e amor, pode ter a certeza de que Ele o livrará e o colocará a salvo. Em Cristo, somos mais do que vencedores, e sob sua proteção não há mal que possa prevalecer. A palavra de Deus possui uma autoridade única, inquestionável e transformadora. O poder intrínseco nas Escrituras não é apenas uma coleção de palavras. É a própria força de Deus que se move e trabalha em nossas vidas de maneira profunda e real. Quando lemos ou falamos as palavras de Deus, elas não são como palavras humanas, que podem falhar, se perder ou ser limitadas pelo tempo. A palavra de Deus é viva, eficaz e tem o poder de mudar tudo ao seu redor, incluindo as correntes espirituais que nos aprisionam. Hebreus 4:12 nos diz com clareza: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa passagem nos mostra que a palavra de Deus não apenas nos ensina, mas também nos transforma. Quando a palavra é liberada sobre uma situação, ela penetra profundamente, trazendo luz onde há escuridão, vida onde há morte, liberdade onde há cativeiro. Quando falamos a palavra de Deus, estamos liberando o poder divino sobre qualquer circunstância. Ela é viva, e isso significa que ela está sempre em ação, sempre operando em favor daqueles que creem. E esse poder da palavra é ainda mais evidente quando a usamos contra as forças espirituais que tentam nos aprisionar, como as maldições.
As maldições espirituais, sejam elas hereditárias, emocionais ou até mesmo causadas por escolhas pessoais, podem ser quebradas por meio da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, respondeu com as palavras de Deus, dizendo: "Está escrito." Mateus 4, 7, 10. Essa resposta direta à tentação mostra como a palavra de Deus tem autoridade para quebrar qualquer ataque do inimigo. Não podemos subestimar o poder de falar as Escrituras em momentos de crise, especialmente quando as maldições tentam dominar nossas vidas. Em Efésios 6:17, o apóstolo Paulo nos lembra que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele não nos diz que a espada do Espírito é uma oração vaga ou uma tentativa de falar algo positivo. Ele nos chama a usar a palavra, que é a verdade revelada de Deus, para lutar e vencer as forças do mal. Isso é especialmente relevante quando estamos lutando contra maldições. A autoridade da palavra de Deus nos permite resistir ao inimigo e declarar a vitória sobre qualquer obra maligna que tente nos aprisionar. Mas é preciso entender que para que a palavra de Deus tenha efeito, é necessário crer nela. Não basta apenas recitá-la ou lê-la mecanicamente. Precisamos confessá-la com fé e viver em conformidade com ela. O poder de quebrar maldições não vem apenas do ato de falar as Escrituras, mas da atitude de fé que acompanha essa palavra. Quando você confessa a palavra de Deus com fé, você está permitindo que a verdade divina rompa as correntes que o inimigo tenta colocar sobre sua vida. As palavras de Deus são uma ferramenta poderosa de libertação. O processo de confessar as palavras de fé e declarar a vitória sobre as maldições é uma prática que deve ser feita de forma constante. Não se trata de uma frase mágica ou de um rito que se faz uma única vez. É um estilo de vida. Em Romanos 10:9, lemos que, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação que vem de Jesus, assim como a libertação de maldições, é ativada pela nossa fé expressa, tanto no coração quanto na boca. A palavra de Deus, confessada com fé, é o instrumento que Deus usou para salvar nossas almas e também é o instrumento que Ele usa para quebrar as correntes e trazer liberdade para nossas vidas. Agora, permita-me trazer à memória um exemplo poderoso da Escritura que ilustra de forma viva o poder da palavra de Deus para transformar situações aparentemente sem esperança. Vamos olhar para a história do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos, registrada em Ezequiel 37. Neste capítulo, Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e pergunta: "Filho do homem, poderão viver estes ossos?" Ezequiel responde: "Senhor Deus, tu sabes." E então Deus lhe dá a ordem de profetizar sobre os ossos secos, dizendo: "Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar espírito em vós e vivereis." Ezequiel, em obediência, profetiza e os ossos começam a se juntar, a carne começa a crescer sobre eles e eles se levantam como um grande exército. A palavra de Deus falou vida sobre aquele que estava morto. Esta história não é apenas uma alegoria, mas uma demonstração do poder real da palavra de Deus. Os ossos secos representam situações sem esperança, lugares de morte espiritual, familiar ou emocional, onde as maldições têm afetado vidas, e por anos. Mas assim como Ezequiel foi instruído a profetizar, você também tem a autoridade de liberar a palavra de Deus sobre as situações em sua vida que parecem perdidas. O poder da palavra de Deus é capaz de trazer vida até aos ossos mais secos,
Quando você declara a verdade de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus relacionamentos, você está trazendo vida onde antes havia morte. Quando você declara que pela autoridade de Jesus toda maldição é quebrada, você está invocando o poder da palavra para transformar a realidade ao seu redor. Deus não apenas nos dá as palavras de vida, Ele nos dá a autoridade para liberá-las. Ele nos chama, como chamou Ezequiel, para profetizar sobre os ossos secos, para trazer vida às áreas de nossa vida que estão aprisionadas, derrotadas ou estagnadas. O que precisamos entender é que a palavra de Deus é a chave para quebrar as correntes. Como Ezequiel, somos chamados a declarar o que Deus diz, e quando fazemos isso, sua palavra se cumpre. Quando você confessa a palavra de Deus, você está ativando uma força espiritual que vai além da sua compreensão humana. E a palavra de Deus, lançada com fé, traz resultados eternos. A liberdade, a restauração e a cura não vêm de nossos próprios esforços, mas da autoridade da palavra de Deus, que está viva e eficaz. Cada vez que você declara a verdade divina sobre sua vida, você está enfrentando o inimigo e vencendo, não pelo seu poder, mas pelo poder da palavra de Deus. Portanto, se você está lidando com maldições, com problemas que parecem impossíveis de resolver, lembre-se de que a palavra de Deus é a sua espada. Não é uma espada comum, mas uma espada espiritual que penetra até as profundezas do seu ser. Declare a verdade de Deus, use a autoridade que Ele lhe deu e veja as correntes espirituais se quebrarem. A palavra de Deus tem o poder de trazer vida, e quando você a fala, ela entra em ação. Não há maldição que possa resistir à força da palavra de Deus. Ao declarar sua palavra, você está liberando o poder de Deus sobre sua vida e sobre sua família. Em Cristo, você tem a vitória. As maldições hereditárias são uma realidade que muitos enfrentam sem entender completamente o seu alcance. Elas não surgem do nada, mas muitas vezes se perpetuam de geração em geração, marcando vidas, famílias e destinos. A Bíblia fala sobre as consequências desses ciclos espirituais, e é essencial que compreendamos a profundidade dessa verdade para que possamos viver livres daquilo que nos aprisiona. Em Êxodo 25, lemos: Eu sou o Senhor, teu Deus, forte, zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que esse versículo nos revela é uma verdade profunda. As escolhas espirituais de uma geração podem afetar profundamente as gerações que a sucedem. Quando os pais ou os ancestrais cometem erros graves, praticam pecados graves ou se afastam de Deus, isso não se limita ao seu próprio destino. As consequências de suas ações podem se estender aos filhos, aos netos e até aos bisnetos, criando um ciclo de sofrimento, miséria ou destruição que continua por gerações. Isso é o que chamamos de maldições hereditárias. No entanto, a palavra de Deus nos dá uma notícia extraordinária. Embora as maldições possam se estender por gerações, o poder de Deus é ainda mais forte. A Bíblia nos ensina que, em Cristo, a maldição pode ser quebrada. Não importa o que tenha sido transmitido para você ou para a sua família, Deus tem poder para cortar esses laços espirituais e restaurar o que foi perdido. O próprio Jesus, em Gálatas 3,13, disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Esse versículo nos revela a grande verdade de que, ao morrer por nós, Jesus quebrou toda e qualquer maldição que pudesse ter sido transmitida e nos deu o direito de viver em liberdade. Quando se fala em quebrar maldições hereditárias, muitas pessoas se sentem impotentes, como se estivessem presas a um destino inevitável. Mas é importante entender que, em Cristo,
O poder da redenção é maior do que qualquer maldição. Jesus veio para romper com os ciclos de pecado e destruição que se perpetuam, para libertar aqueles que estão presos a esses ciclos. Quando a palavra de Deus é liberada com fé e autoridade, as correntes espirituais podem ser quebradas e a liberdade em Cristo é experimentada. Não há maldição hereditária que resista ao poder de Deus. A oração intercessória é uma das formas mais poderosas de quebrar essas correntes. Quando oramos em favor de nossa família, pedindo a Deus que liberte nossa linhagem das maldições do passado, estamos invocando o poder de Deus para restaurar aquilo que foi perdido. Tiago 5,16 nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos em nome de Jesus, estamos ativando a autoridade de Cristo sobre as forças espirituais que tentam nos aprisionar. A oração não é apenas uma conversa com Deus, ela é um clamor por libertação, uma manifestação da fé de que em Cristo toda maldição pode ser quebrada. Lembre-se de que Jesus veio para libertar os cativos. Em Lucas 4,18, ele declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos." O propósito de Jesus, ao vir ao mundo, foi quebrar as cadeias do pecado e da opressão espiritual. Ele não apenas fez isso para os que estavam vivos na época, mas também para todos nós, que buscamos a sua liberdade. Em Cristo não há mais prisão para aqueles que creem, não há mais maldição que tenha poder sobre nós, não há mais destino de derrota. Quando oramos por nossas famílias e clamamos pela libertação das maldições hereditárias, devemos fazer isso com uma convicção firme, sabendo que em Cristo a vitória já foi conquistada. Não estamos lutando uma batalha perdida, mas uma batalha que já foi ganha na cruz. E Cristo triunfou sobre o pecado e a morte, e essa vitória se aplica a todos aqueles que se entregam a Ele. Como diz em Romanos 8,2, "Pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte." Portanto, ao invocarmos o nome de Jesus, estamos declarando que as maldições familiares e os ciclos de pecado e destruição não têm mais poder sobre nossas vidas. E como podemos fazer isso de forma prática? Ao orarmos, devemos ser específicos, devemos quebrar as correntes, renunciar a qualquer maldição que tenha sido transmitida através das gerações. Devemos clamar por libertação e pedir a Deus que corte qualquer vínculo espiritual negativo que tenha sido colocado sobre nós ou sobre nossa família. Não importa o quão profundamente esses ciclos estejam enraizados, a oração fervorosa e a fé no poder de Deus podem cortar essas raízes e trazer liberdade. Jesus não veio apenas para mudar o destino individual de cada pessoa, mas também para mudar o destino das famílias. Quando uma pessoa experimenta a libertação em Cristo, isso afeta toda a sua linhagem. Quando você se entrega a Cristo, você não está apenas sendo liberto, mas está abrindo um caminho de liberdade para seus filhos, netos e até gerações futuras. O poder de Deus não se limita a você, mas se estende a toda a sua família. E é por meio de Cristo que as maldições hereditárias podem ser quebradas para sempre. Uma vez, uma mulher compartilhou seu testemunho comigo. Ela havia crescido em uma família marcada pela pobreza, pelo alcoolismo e pelo vício em drogas. Esses problemas haviam sido transmitidos de geração em geração, e ela sentia que não havia saída para a sua vida. Mas ela decidiu, com fé, orar e buscar a libertação. Ela clamou a Deus para quebrar as maldições que tinham marcado sua família. À medida que ela orava, ela começou a ver mudanças. Seu marido, que havia sido viciado por anos, foi libertado.
Seus filhos começaram a prosperar, tanto espiritualmente quanto materialmente. Aquilo que parecia um ciclo impossível de quebrar foi destruído pelo poder de Deus. A oração de intercessão é um presente poderoso que Deus nos deu. Quando oramos em favor de nossa família, estamos permitindo que Deus atue de forma sobrenatural em nossas vidas. A oração pode quebrar os ciclos de destruição que se perpetuam de geração em geração e trazer uma mudança radical na história de uma família. Em Cristo, não há mais maldição hereditária. Há apenas liberdade, restauração e bênção. E com fé, podemos declarar que, pela autoridade de Jesus, toda maldição é quebrada e o poder de Deus traz a cura e a restauração para todas as áreas de nossa vida e de nossa linhagem. A oração tem um poder incomparável e muitos de nós subestimamos sua capacidade de transformar, de restaurar e de libertar. O poder da oração não se limita a um momento de conversa com Deus. Ela é a chave espiritual para quebrar maldições, trazer cura às famílias e abrir portas para um futuro de bênção. A oração, tanto pessoal quanto intercessora, tem o poder de mudar a realidade espiritual de uma casa, de uma geração, de uma linhagem inteira. Quando oramos com fé, com persistência e com um arrependimento genuíno, nossas palavras se tornam instrumentos poderosos nas mãos de Deus, capazes de desfazer as correntes espirituais que aprisionam a vida de tantas pessoas. Jesus nos ensina em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso significa que a oração verdadeira, aquela que nasce de um coração sincero e humilde, tem a capacidade de mover os céus e a terra. Quando colocamos nossa confiança em Deus e intercedemos, Ele responde com poder. Não há maldição que resista à oração fervorosa de um fiel. Não há ciclo de destruição que não possa ser quebrado pelo poder de Deus quando Ele vê nossa fé e persistência. Quando oramos por nossa família, estamos invocando a força divina para agir, para trazer cura onde há feridas, para restaurar onde há destruição e para libertar onde há cativeiro. É muito fácil nos perdermos em nossos próprios problemas, nos concentrarmos apenas nas dificuldades que estamos enfrentando no momento, mas a verdadeira oração se estende além de nós mesmos. O coração da oração intercessora é entender que nossa oração não é apenas para a nossa própria libertação, mas também para a libertação daqueles que amamos e para as gerações futuras. Em muitos momentos da Bíblia, vemos homens e mulheres de fé que intercedem por aqueles que nem sempre pedem ou sabem que precisam dessa intervenção divina. Uma das histórias mais impactantes sobre intercessão é a de Abraão, quando ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18. Abraão, ao ouvir que Deus iria destruir as cidades devido à sua maldade, se colocou diante de Deus em intercessão, clamando por misericórdia. Porventura destruirás o justo com o ímpio? Ele perguntou. E em sua oração, Abraão não apenas pediu por misericórdia, mas também pela salvação de sua família, sabendo que a decisão de Deus teria um impacto direto sobre todos os que estavam próximos a ele. Deus, ao ouvir a intercessão de Abraão, mostrou seu coração de misericórdia, disposto a perdoar se houvesse pelo menos 10 justos na cidade. Essa história revela a força da oração intercessora. Ela não só clama por aqueles que estão diretamente envolvidos, mas também pelos que, de alguma forma, são afetados pelo destino de outros. Abraão não orou apenas por ele mesmo, mas por sua família, por aqueles ao seu redor e até pelas gerações futuras que poderiam ser salvas se Deus tivesse misericórdia. Assim é com nossas orações. Elas podem mudar não só nossa vida, mas a vida de nossa família, e podem até mudar o destino de gerações que ainda virão. Quando intercedemos, estamos plantando sementes de bênçãos que poderão frutificar nas próximas gerações.
Abraão nos ensina que a intercessão não se limita ao presente, mas se estende ao futuro. Sua oração não foi apenas para salvar a sua própria vida, mas para preservar o futuro de sua linhagem. Ele entendeu que sua vida estava entrelaçada com a história das gerações futuras, e por isso sua oração não se limitou a um pedido imediato. Ele queria ver a misericórdia de Deus para além do presente, afetando positivamente o futuro. Quando oramos pela nossa família, não estamos apenas pedindo que Deus abençoe aqueles que estão ao nosso redor neste momento, mas estamos declarando que as gerações futuras serão tocadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Como Abraão, nossa oração deve ser uma oração de intercessão não apenas pelas pessoas que estão vivas, mas também pelas que virão. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, ouve nossas orações e age no tempo dele, mas sempre respondendo com compaixão, movendo corações e quebrando correntes espirituais que limitam o futuro. Muitas vezes, pensamos que o que fazemos em nossa vida não afetará as gerações futuras, mas a Bíblia nos ensina o contrário. Nossas escolhas espirituais, nossa fidelidade a Deus, nossas orações podem sim transformar o destino de nossos filhos, netos e além. O poder da oração intercessora não tem limite, porque ela não conhece barreiras de tempo. Ao intercedermos, estamos declarando que nossa família será livre daquilo que nos aprisiona, que as maldições espirituais que tentam nos assombrar não passarão para os nossos filhos. Estamos afirmando que as bênçãos de Deus serão transmitidas de geração em geração e que aqueles que ainda não nasceram serão alcançados pela graça de Deus. Uma história bíblica que ilustra o impacto da oração intercessora pelas futuras gerações é a história de Moisés. Quando o povo de Israel pecou, adorando o bezerro de ouro, Deus ficou irado e estava disposto a destruir a nação. Mas Moisés, como intercessor, se colocou entre o povo e Deus, dizendo: perdoa agora a sua iniquidade, se não risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Êxodo 32:32. Moisés estava disposto a sacrificar até mesmo sua própria salvação para que o povo fosse perdoado. E por causa de sua intercessão, Deus teve misericórdia e poupou o povo. Esse exemplo nos mostra que através da oração podemos interceder pelas gerações futuras de forma tão poderosa que Deus se move em favor da nossa família, mesmo quando parece que o julgamento está prestes a vir. Mas para que nossas orações sejam eficazes, elas devem vir de um coração puro, cheio de fé e arrependimento genuíno. Deus não olha apenas para as palavras que dizemos, mas para o coração que as profere. Quando oramos com arrependimento sincero, Deus ouve nossa súplica e suas misericórdias são derramadas sobre nós e sobre aqueles por quem intercedemos. A oração de intercessão é um ato de fé, porque acreditamos que Deus pode transformar vidas, curar famílias e mudar destinos. Quando oramos com fé, não estamos apenas pedindo por mudanças temporárias, mas pela transformação profunda do coração, pela cura das feridas emocionais e espirituais que têm afligido nossa família por gerações. Assim, ao orarmos por nossa família, devemos ter em mente que nossas orações são poderosas, não apenas para a nossa geração, mas para as futuras. Quando oramos, colocamos diante de Deus as necessidades não só de nossos filhos e netos, mas também das gerações que virão. As correntes espirituais que talvez tenham se arrastado por muitos anos podem ser quebradas por nossa oração, trazendo uma mudança que pode impactar muitas gerações futuras. Portanto, ore com fé, ore com persistência e ore com a certeza de que Deus ouvirá e responderá. A intercessão familiar é uma das armas mais poderosas que temos para ver a transformação não apenas das nossas vidas, mas de toda a nossa linhagem.
A unção de Deus, que vem por meio do Espírito Santo, tem o poder de quebrar todas as amarras espirituais que tentam aprisionar as nossas vidas e as de nossas famílias. Quando falamos da unção, não estamos apenas falando de algo que ocorre de maneira superficial ou passageira, mas de uma intervenção poderosa e transformadora do Espírito Santo que muda realidades, destrói cadeias e liberta os cativos de qualquer tipo de opressão espiritual. A presença do Espírito Santo é a certeza de que a libertação é possível, de que não há prisão espiritual que não possa ser desfeita, não há corrente que não possa ser quebrada e não há maldição que não possa ser revertida. O Espírito de Deus, que habita em nós, é mais poderoso do que qualquer força do mal que tenha sido lançada sobre nossas vidas ou sobre as vidas de nossos entes queridos. Quando o Espírito Santo está presente, a liberdade se torna uma certeza, porque Ele é aquele que realiza a verdadeira transformação em nossos corações e em nossas casas. Em Lucas 4,18, Jesus declara sua missão: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Esta declaração de Jesus revela o coração de Deus para nós, um Deus que deseja nossa total libertação, não apenas de opressões físicas, mas principalmente espirituais. O Espírito Santo foi enviado para cumprir essa missão em nossas vidas, trazendo libertação dos cativos, renovando corações e desfazendo as obras do inimigo. Quando o Espírito de Deus entra em ação, ele traz uma renovação completa, uma restauração profunda, tocando as áreas mais sombrias da nossa alma, curando feridas que estavam abertas por anos e trazendo à tona uma nova vida, cheia da presença divina. Onde o Espírito de Deus está, não há mais lugar para as amarras espirituais que nos prendem, porque Ele é a força capaz de destruir qualquer opressão. A verdadeira libertação começa na presença do Espírito Santo, e por meio dele, vemos as amarras sendo quebradas, as correntes espirituais sendo rompidas e as portas do cativeiro sendo abertas. O poder do Espírito Santo não se limita ao passado ou à história registrada nas Escrituras. Ele ainda age hoje da mesma forma, trazendo liberdade aos cativos. Não importa quão profunda seja a escravidão do pecado ou da opressão espiritual que você está enfrentando, o Espírito de Deus é capaz de libertar e transformar. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a viver em liberdade, nos guiando para longe das sombras da morte espiritual e nos conduzindo para a luz da vida em Cristo. Ele não apenas liberta, mas também nos dá o poder de manter essa liberdade, ajudando-nos a resistir às tentações, a vencer os medos e as opressões que ainda tentam nos aprisionar. O Espírito de Deus não é apenas um libertador, mas também um consolador e um guia, que nos ensina a viver em conformidade com a vontade divina, protegendo-nos das armadilhas do inimigo e nos preenchendo com uma paz que excede todo o entendimento. Em Marcos 5, encontramos a história de um homem possuído por uma legião de demônios. Um homem que vivia entre os sepulcros, completamente isolado da sociedade e perdido em sua dor. Ele estava tão aprisionado pelas forças espirituais que ninguém ousava se aproximar dele. Mas quando Jesus chegou até ele, a presença do Filho de Deus fez toda a diferença. Quando o homem viu Jesus, imediatamente os demônios que o atormentavam começaram a gritar, sabendo que não podiam resistir ao poder de Cristo. Jesus, com autoridade, ordenou que os demônios saíssem dele e imediatamente o homem foi libertado. A história desse endemoniado gadareno é um exemplo claro de como a presença de Cristo e o poder do Espírito Santo podem quebrar qualquer forma de opressão espiritual. Não importa o quão forte ou profunda seja a cadeia espiritual que aprisiona,
a vida de uma pessoa. Quando a autoridade de Cristo é liberada sobre as forças do mal, elas não têm escolha a não ser se submeter à sua vontade. E assim como Cristo libertou aquele homem, Ele também deseja libertar você e sua família de qualquer tipo de prisão espiritual que tenha tentado nos aprisionar. Quando olhamos para o exemplo do Gadareno, vemos que mesmo diante de uma situação tão extrema e desesperadora, a intervenção de Jesus foi imediata e completa. Não há caso perdido para Deus. Não há força do mal que possa resistir ao poder do Espírito Santo. Quando Jesus chega, as cadeias se quebram, as portas do cativeiro se abrem e as sombras da opressão se dissipam diante da luz de sua presença. O Espírito Santo é aquele que age para trazer essa libertação completa e restauradora em nossas vidas. Ele é o agente da transformação, capaz de mudar qualquer circunstância, por mais escura que ela pareça. Ele é a força de renovação, que vem do céu para curar, restaurar e dar vida onde havia morte. E assim como aquele homem foi libertado da opressão demoníaca, você também pode experimentar a mesma libertação. Não importa a profundidade da opressão espiritual, o Espírito Santo tem o poder de quebrar qualquer amarra que tenha sido colocada sobre sua vida, trazendo uma renovação completa, que vai além do físico e do emocional, tocando a alma e a vida espiritual de maneira profunda. O poder da unção de Deus, que vem por meio do Espírito Santo, é a chave para quebrar as correntes espirituais que nos aprisionam. Não podemos subestimar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos fortalece quando estamos fracos, nos guia quando estamos perdidos e nos liberta quando estamos aprisionados. Quando convidamos o Espírito Santo para agir em nossas vidas, ele traz uma revolução espiritual, quebrando as amarras e trazendo a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Por meio do Espírito, somos feitos livres. A presença do Espírito Santo é a garantia de que a libertação é possível, de que não há situação sem solução, de que não há opressão que não possa ser quebrada. Onde o Espírito de Deus está, a libertação é uma realidade e a transformação é certa. Não importa o que você tenha vivido, as cadeias que têm te prendido podem ser quebradas e a renovação que vem do céu pode transformar completamente a sua vida. Quando o Espírito Santo entra em ação, tudo muda e aquilo que parecia impossível de ser quebrado se desfaz diante da sua autoridade e poder. Agora que as maldições foram quebradas e a libertação foi trazida por meio da ação de Deus, surge a pergunta: como viver nessa liberdade? Como manter essa liberdade conquistada e não voltar a ser aprisionado por forças espirituais que tentam nos controlar? A liberdade que Cristo oferece não é uma libertação temporária, mas uma mudança profunda e permanente em nossa vida, que exige um compromisso contínuo com Deus, com a sua palavra e com a sua direção. Para viver livre de maldições, precisamos entender que não é apenas uma questão de ser libertado de algo, mas de tomar passos conscientes para viver de acordo com a nova identidade que temos em Cristo. Quando Cristo nos liberta, Ele não apenas nos tira das cadeias, mas também nos coloca em uma nova posição. Somos filhos de Deus, chamados para viver de acordo com os seus princípios, com a sua vontade e com a sua paz. O primeiro passo para viver livre das maldições é o arrependimento genuíno. O arrependimento é o ato de se afastar do pecado, das práticas que nos afastam de Deus e voltar-se de todo o coração para Ele. Esse é o começo de uma nova jornada, um novo caminho. Quando nos arrependemos, não estamos apenas reconhecendo que fizemos algo errado, mas também estamos fazendo uma escolha deliberada de viver de maneira diferente. A Bíblia nos ensina que quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos com sinceridade,
Deus é fiel para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Mas o arrependimento não é apenas um ato isolado. Ele precisa ser acompanhado pela renovação da mente. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando a mente é renovada, nossos pensamentos, nossas atitudes e nossos comportamentos começam a refletir a vontade de Deus, e isso se traduz em liberdade verdadeira. A renovação da mente é um processo contínuo, uma mudança que ocorre à medida que nos aprofundamos no conhecimento de Deus e aplicamos os seus princípios à nossa vida diária. A chave para viver nessa liberdade contínua é a perseverança na fé. Quando a palavra de Deus se torna a nossa verdade e a nossa orientação, podemos permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. A fé que nos libertou é a mesma fé que nos mantém livres. Precisamos perseverar na fé, não nos deixando levar pelos desafios e pela pressão do mundo. Em Hebreus 10:23, somos encorajados a reter a profissão da nossa fé sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Isso significa que, ao passarmos por provações e dificuldades, devemos lembrar que a promessa de Deus é firme e que Ele está conosco em cada passo da jornada. A liberdade que Cristo nos dá não é algo que perdemos facilmente. Ela é uma liberdade que nos acompanha quando perseveramos em caminhar na sua vontade, quando escolhemos viver em obediência a Ele e nos comprometemos a andar segundo o seu Espírito. Viver de acordo com os princípios de Deus traz uma mudança duradoura. A liberdade espiritual não é algo que vem e vai, mas uma transformação permanente que altera a maneira como vivemos, pensamos e nos relacionamos com o mundo. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos novas criaturas e as coisas velhas passam. A liberdade em Cristo não é uma libertação momentânea, mas uma jornada contínua de transformação. Não somos chamados a viver como éramos antes, mas como somos agora em Cristo. A mudança é profunda, não apenas no que fazemos, mas no que somos. A verdadeira liberdade em Cristo nos liberta não apenas do pecado, mas de tudo o que nos impede de viver plenamente o propósito que Deus tem para nós. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, nossa vida é transformada de dentro para fora. E essa transformação é um reflexo da presença de Deus em nós. A vida transformada por Cristo é uma vida que experimenta a verdadeira liberdade. Liberdade não apenas de situações externas, mas de tudo o que nos aprisiona internamente. Medo, ansiedade, raiva, amargura, culpa e qualquer outra coisa que queira nos manter longe do plano de Deus para nossas vidas. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. E essa vida abundante não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente para aqueles que o seguem. Quando vivemos em obediência a Deus, alinhamos nossa vida com a sua vontade, e isso nos leva a um estado de paz, alegria e liberdade. Não precisamos mais viver sob o peso da culpa ou da condenação, porque a liberdade que Cristo nos oferece é uma liberdade completa, que envolve todo o nosso ser. No entanto, a liberdade que recebemos em Cristo também vem com a responsabilidade de viver de maneira digna dessa liberdade. Não somos chamados para viver de qualquer maneira, mas para viver de acordo com os princípios de Deus. A verdadeira liberdade em Cristo nos chama para uma vida de santidade, de busca constante pelo coração de Deus. Em 1 Pedro 1,16, Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é uma marca da verdadeira liberdade, porque ao vivermos conforme os princípios de Deus, nos afastamos do pecado e nos aproximamos cada vez mais dele. A santidade é uma expressão da liberdade que temos em Cristo,
Uma liberdade que não é para servir à carne, mas para servir ao Senhor com um coração puro. Quando falamos sobre viver na liberdade que Cristo oferece, é essencial que compreendamos que isso não significa viver uma vida sem desafios. A liberdade em Cristo não nos isenta das dificuldades ou das tentações, mas nos capacita a enfrentá-las com fé e confiança. Sabemos que, em Cristo, somos mais do que vencedores e que, através da sua graça, podemos superar qualquer adversidade. A verdadeira liberdade é a capacidade de viver em paz, em meio às tempestades, sabendo que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A liberdade em Cristo não é apenas uma libertação momentânea, mas uma transformação completa da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito. Viver na liberdade que Cristo oferece é uma jornada contínua de fé, obediência e transformação. Não é algo que acontece de uma vez só, mas que é vivenciado a cada dia, à medida que buscamos a Deus em oração, nos entregamos à sua vontade e deixamos que a sua palavra guie nossos passos. A liberdade em Cristo é um presente maravilhoso, mas também é uma responsabilidade, pois somos chamados a viver de maneira digna dessa liberdade, sendo luz no mundo e sal da terra. Que possamos, então, viver cada dia dessa liberdade, sabendo que em Cristo temos a vitória e que Ele nos capacita a viver em liberdade plena para a glória de Deus. Chegamos ao momento da nossa jornada onde as palavras que trocamos, as orações que fizemos e as promessas de Deus se encontram. Não há maldição que Deus não possa quebrar. E Ele já nos deu a vitória sobre qualquer força que se levante contra nós. A palavra de Deus nos garante que onde Ele está presente, não há corrente, não há prisão, não há maldição que possa permanecer. Quando colocamos nossa fé nele, quando nos rendemos completamente à sua vontade, recebemos a libertação que Ele prometeu. Hoje, mais do que nunca, podemos viver com a certeza de que Ele ouve nossas orações e responde com poder. Com cada passo que damos em fé, com cada palavra de oração que pronunciamos, Deus está agindo em nossas vidas, quebrando as correntes e trazendo cura. Não há maldição que resista ao poder de Deus. Mesmo que por gerações maldições tenham tentado nos aprisionar, a palavra de Deus nos diz que, em Cristo, somos mais do que vencedores e Ele nos capacita a viver na liberdade que Ele nos deu. Agora, neste momento, eu convido você a levantar sua fé e declarar comigo que toda maldição sobre sua vida está quebrada. Que você possa entender que não é por sua força ou pelo que você fez que você será libertado, mas pela graça imensurável de Deus. Em nome de Jesus, declaro a libertação sobre cada família representada aqui. Que as correntes sejam quebradas, que as amarras espirituais sejam desfeitas, que cada maldição hereditária que tenha se perpetuado de geração em geração seja agora cancelada pela autoridade de Cristo. Que, a partir de agora, você e sua família caminhem em liberdade, em paz, em prosperidade e em vitória. Que a restauração de Deus venha para curar os corações, para renovar os laços familiares e para trazer um novo começo, onde a graça e a misericórdia de Deus prevalecerão. Eu declaro, em nome de Jesus, que a libertação chegou para a sua casa, para a sua vida e para a sua linhagem. Não há mais correntes, não há mais prisão, porque o Senhor Jesus já pagou o preço por sua liberdade e Ele a oferece a você hoje. Neste momento de oração, quero encorajar você a continuar nessa jornada de fé, sabendo que Deus não apenas ouve suas orações, mas age em resposta a elas. O Espírito Santo está com você, guiando seus passos e trazendo renovação em cada área de sua vida. Eu sei que há momentos em que a batalha parece difícil, mas quero que você saiba que a vitória já foi conquistada por Cristo.
Ele venceu na cruz. E ao vencer, Ele nos deu o direito de viver uma vida de liberdade verdadeira. Que você continue firme na palavra de Deus, que você continue orando e intercedendo, não apenas por sua própria libertação, mas pela libertação de sua família e das gerações futuras. O que você ora agora, o que você declara hoje, não é apenas para você, mas para aqueles que virão depois de você. O Senhor ouve as suas orações e Ele está movendo céus e terras para cumprir as promessas que fez a você. Não duvide, pois Ele é fiel e sua palavra jamais voltará vazia. Deus não nos chamou para viver aprisionados, mas para viver livres, e essa liberdade é eterna. Não depende das circunstâncias, não depende do que já aconteceu ou do que aconteceu em gerações passadas. Ela depende do poder de Deus que opera em nós, da sua promessa de nos fazer novos, de nos libertar. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, quando colocamos nossa confiança nele e obedecemos à sua palavra, experimentamos a transformação que ele prometeu. A liberdade não é apenas um estado momentâneo, mas uma jornada contínua. Você não está mais condenado a viver sob o peso das maldições do passado. Você está livre para sempre por meio de Cristo. O que você experimentou até agora, por mais que tenha sido poderoso, é apenas o começo do que Deus ainda fará em sua vida. A jornada de fé, a caminhada em liberdade, é uma jornada de crescimento, de transformação e de vitória. Eu sei que ao longo da vida você enfrentou dificuldades, provações e até momentos de desespero, mas a boa notícia é que Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em todas as circunstâncias e Ele está nos guiando para um futuro de paz e prosperidade. Se você está enfrentando lutas agora, quero que saiba que você não está sozinho. Deus é maior do que qualquer adversidade, maior do que qualquer maldição, maior do que qualquer luta que você possa enfrentar. Ele é o Deus da libertação, o Deus que destrói as obras do inimigo, e Ele está trabalhando em sua vida para fazer novas todas as coisas. Então, continue firme, continue orando, continue buscando a Deus com todo o seu coração, porque enquanto você faz isso, Deus continua trabalhando em sua vida, restaurando o que foi perdido, curando as feridas mais profundas e trazendo paz onde havia angústia. Ele nunca falhou e nunca falhará em cumprir suas promessas. Sua vida está nas mãos de Deus e Ele é fiel para completá-la. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está assistindo a este vídeo experimente a paz e a alegria que vem da libertação verdadeira. Que cada maldição que tenha tentado se perpetuar sobre a sua vida seja quebrada. Que você e sua família experimentem a liberdade que Cristo oferece. Que cada corrente que tenha mantido sua vida cativa seja agora quebrada pelo poder de Deus. Que a restauração venha trazendo a paz de Deus, trazendo cura, trazendo libertação. E que, a partir de hoje, você viva de acordo com a identidade que Deus lhe deu, como filho e filha do Altíssimo, vivendo em liberdade, vivendo em vitória e vivendo no propósito eterno que Ele tem para a sua vida. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele ouve as suas orações. Ele está agindo em sua vida e Ele vai continuar agindo até que todas as correntes sejam quebradas, até que você experimente a total liberdade em Cristo. Vá em paz, sabendo que a obra de Deus já foi feita, que a libertação é uma realidade e que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos tempos. Que a paz de Deus esteja com você agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.